E a palavra do Senhor vai dizer lá em Marcos 4:35, que Jesus convida os discípulos para ir para outra margem. E o que eu acho lindo é que Jesus estava ali ministrando para uma multidão. E ele dá uma palavra profética. E a ordem de Jesus foi: vamos passar. E esse passar, o bom é quando a gente passa com Jesus. Porque Jesus, ele convida os discípulos para passar para o outro lado, entra no barco. No decorrer da viagem, surge um temporal. As ondas se levantam. O vento fica forte. E às vezes tem vento. Se a gente não tiver com Jesus no barco, o barco acaba se afundando. Mas o bom é quando Jesus está no barco, ainda que venham as lutas, ainda que venham as tempestades, ainda que venham os levantes, Jesus está no barco. Aparentemente Jesus estava dormindo, mas mesmo Jesus dormindo, ele se faz presente. Porque esse dormir de Jesus, na minha visão, eu posso ver que às vezes são as orações que muitas vezes a gente ora, a gente clama, faz propósito, e às vezes a gente não vê uma resposta. Aí dá a entender que Jesus não está ouvindo, que Jesus não está vendo. Mas eu quero te dizer nesta manhã, mesmo em meio a essas lutas, mesmo em meio a essas dificuldades, Jesus está no controle e Ele está vendo todas as coisas. A prova é que Jesus estava vendo quando veio a tempestade, veio as ondas. Os discípulos vão e clamam. E quando Ele clama, Jesus acorda. Jesus está dizendo nesta manhã: eu estou no barco, eu estou no controle. E eu vou chegar no destino que eu ordenei que iria chegar. A viagem era a destino a Gadara. Mas se a gente for ler num texto, a gente vai ver que do outro lado da cidade de Gadara se encontrava uma vida que estava possessa e precisava ouvir a palavra, precisava ouvir Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que em meio à viagem missionária houve levante. E não é diferente nas nossas vidas. Quando a gente coloca Jesus nas nossas vidas, o inimigo ele se levanta de todas as formas para tentar nos paralisar. Mas o Senhor nesta manhã está falando para você, independente das lutas, independente das dificuldades, não pare, porque Ele está no barco. E quando Jesus está no barco, o final vai dar tudo certo. Porque quando Jesus ele chega lá naquela cidade, já vem na direção dele quem? Aquele jovem que estava possesso. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele ministra para ele. Ele estava possesso, mas a palavra surte efeito. E no decorrer da mensagem você vai ver que aquele jovem ele se tornou um grande evangelista ali da cidade de Gadara. Tem pessoas na sua família, pessoas no meio da sua parentela, que muitas vezes você olha e não dá nada. Mas Jesus está dizendo: eu estou chegando e vou fazer uma grande obra. Eu vou libertar, eu vou salvar, porque Jesus ele tem o poder de salvar e libertar. E agindo o Senhor, ninguém vai impedir. E nesta manhã ele está aqui, ele diz: ei, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou ter acesso, vou sentar com você, vou ceiar com você, vou fazer morada na sua casa. Que é na porta que Jesus bate e ele tem acesso, a história é mudada. E nesta manhã Jesus te faz um convite. Eu estou à porta e bato. Porta representa acesso. A porta muitas vezes é a porta do nosso coração. E Jesus está batendo nesta manhã. Ouvir é muito bom, mas ouvir e deixar ele entrar é melhor ainda. Porque para alguém entrar na minha casa e ter acesso, os valores do que tem lá dentro da casa, só se eu permitir. Posso até conversar com alguém na porta da minha casa, na janela da minha casa. Eles vão ouvir a minha voz, vão conversar comigo. Mas para ter uma intimidade íntima na minha casa, eu tenho que dar acesso a alguém a entrar. E o Senhor nesta manhã está falando para você: não seja só ouvinte. Deixa eu entrar e fazer morada. Porque Jesus entrou naquele barco. E quando ele entrou no barco, as lutas veio, as dificuldades veio, mas ele estava
presente. O caso de uma alma do outro lado da cidade. Jesus enfrentou um grande temporal, mas aquela alma era importante para o Senhor. E o Senhor nesta manhã está falando: eu não abro mão daquilo que está no meio dos teus. Eu não abro mão daqueles que muitas vezes as pessoas olham, julgam, não dá nada, mas para o Senhor é muito importante, é precioso para o Senhor, e o Senhor quer fazer a obra. E quando Jesus chega naquela cidade que ministra, a alma é salva. Essa é a palavra que eu deixo nesta manhã de reflexão para nossas vidas. Não tema o vento, não tema a tempestade, não tema o levante, porque Jesus vai chegar do outro lado. Satanás tentou abortar a viagem missionária, e muitas vezes não é assim conosco. Quando a gente se levanta para fazer a obra, o inimigo tenta abortar a viagem, mas Jesus está dizendo: ei, eu vou chegar lá. Satanás não tem poder de impedir o propósito que Deus tem na minha e na tua vida. A nossa família é do Senhor, os nossos filhos é do Senhor, tudo aquilo que te pertence é do Senhor. Fique em paz, que Deus está no controle. Você está aqui, mas Jesus também está lá fazendo a obra. Você está aqui fazendo o ID dele, ele está lá cuidando daquilo que é teu. Então não temas, Jesus está no controle, Jesus está na direção, e a vitória é nossa.